Tirania de Aço capítulo 51 Coleta de evidências. Quarto. Alguns dias se passaram e Berengário estava sentado à sua mesa em seu quarto. Ao seu redor estavam 3 pessoas: Lind, seu amante e escravo; Ingbert, anteriormente um aliado próximo de seu irmão, agora um vira-casaca; e Arnulf von Persey, que era um importante vassalo de seu pai. Todas essas 3 pessoas poderiam fornecer as provas de que Berengário precisava para justificar as ações cruéis que planejara para seu irmão. Um tirano poderia fazer o que quisesse, mas se envolver em crueldade e ser elogiado por seu povo exigiria provas de irregularidades e propaganda bem colocada. Ele não queria ser conhecido como outro Kingslayer. Em vez disso, ele queria ser conhecido como o homem que estava disposto a fazer grandes esforços para garantir que a justiça fosse feita contra os malfeitores, mesmo que um desses malfeitores fosse de sua própria carne e sangue. Ele estava ouvindo Arnulf discutir seus termos para fornecer o livro a Berengário com uma expressão indiferente no rosto. Desejo uma posição em seu conselho quando você assumir sua posição como regente e certas garantias de que Lambert será tratado de acordo. Não desejo ver Clemência em seu nome porque ele é seu irmão. Berengário bateu 3 vezes o dedo na mesa enquanto ouvia as exigências que o senhor lhe apresentava. Depois de suspirar pesadamente, ele começou a apresentar sua contra-oferta. Asseguro-lhe que não há amor perdido entre meu irmão e eu. Quando ele for acusado e considerado culpado, ele receberá uma punição apropriada por seus crimes. Quanto ao cargo de conselheiro, sou um homem que premia o mérito. Se você puder provar ser o candidato mais adequado para o cargo que deseja, não tenho problemas em escolhê-lo para preenchê-lo. No entanto, se alguém melhor aparecer a tempo, saiba que não tenho escrúpulos em removê-lo desse cargo. Arnulf fitou os gélidos olhos cor de safira de Berengário e sentiu-se intimidado pela pressão que recebia. Com certeza, Berengário não era um homem fácil de negociar. No entanto, ele honestamente não conseguia pensar em uma réplica válida para o contador de Berengário. Como tal, ele concordou com a sua segunda demanda e retornou com uma oferta melhor. Tudo bem, mas eu quero compensação. Berengário manteve a sua expressão indiferente enquanto olhava para Arnulf. Não houve hesitação em sua voz quando ele perguntou sobre os detalhes de tal coisa. De que forma? Arnulf engoliu em seco com a resposta. Ele não declarou explicitamente que queria dinheiro, ele apenas desejava compensação, e Berengário percebeu isso imediatamente. Claramente, o jovem lord era muito perspicaz em assuntos diplomáticos. O homem olhou para a armadura que Berengário tinha no canto de seu quarto com inveja nos olhos. Embora fosse apenas meio prato, era verdadeiramente magnífico em design, e ele desejava profundamente um conjunto próprio. Uma boa armadura valia uma fortuna neste período de tempo, e se ele marchasse para a guerra ao lado de Sigurd, ele queria proteção superior do que o conjunto que ele tinha atualmente. Suas fábricas produzem armaduras de placas como assim em grandes quantidades. Correto. Berengário zombou do pedido de Arnulfo. Ele pensava demais em Arnulfo e supôs que o homem desejaria seus exércitos equipados com uma tecnologia tão magnífica. Essa era uma exigência que Berengário jamais permitiria que se concretizasse. Minhas fábricas estão atualmente ocupadas produzindo o equipamento necessário para armar minhas forças. Não tenho os meios de produção para criar o suficiente para equipar as suas. Arnulf balançou a cabeça e parou Berengário antes que pudesse continuar com sua linha de pensamento. Você não entendeu minha intenção, meu senhor. O que eu desejo é um único conjunto de armadura de placas para mim. Isso pode ser arranjado. Berengário ficou estupefacto ao ouvir este pedido. Era uma oferta muito mais razoável do que o que ele havia estimado inicialmente como sendo os pensamentos de Arnulf. É claro que um conjunto completo de armaduras de placas era uma despesa exorbitante. Mas isso se devia à capacidade limitada dessa época de produzir aço em quantidade suficiente para criar tal coisa. Sem mencionar o trabalho intensivo necessário para o ajuste pessoal da armadura. No entanto, Berengário tinha mais aço do que ele sabia o que fazer no momento. Com o uso de processos de fabricação avançados, como martelos de viagem em suas fábricas, o trabalho seria muito menos extenso e, como tal, muito menos caro para fabricar um conjunto de armaduras de placas completas. Após cuidadosa consideração, Berengário concordou com os termos que Arnulfo havia declarado. Como tal, ele se levantou de sua cadeira e estendeu a mão para o senhor na frente dele. Então, se isso é tudo, acredito que chegamos a um acordo. Os 2 homens apertaram as mãos, sinalizando o alvorecer de uma nova aliança unida contra seu inimigo comum.
Depois de concordar com os termos, Arnulfo entregou o livro Razão a Berengário para que o guardasse, e Berengário prometeu a Arnulfo que ele receberia seu conjunto de armaduras dentro de um período de tempo razoável. O estilo de armadura em que ele fabricaria para o homem seria o do famoso conjunto Maximiliano, que os cavaleiros e homens de armas alemães usaram durante o século XVI da vida anterior de Berengário. Depois que os dois concluíram suas negociações, Berengário voltou seu foco para Ingbert, que esperava pacientemente sua vez de falar. Quando Berengário fez sinal para que Ingbert expressasse suas preocupações, o homem se ajoelhou diante dele. Meu senhor, eu confesso ter conspirado contra você ao lado de seu irmão no passado e abertamente peço perdão. Eu lhe ofereço meus testemunhos escritos e verbais dos atos perversos que testemunhei Lambert como minhas mais sinceras desculpas por minhas ações. Essas ações do jovem cavaleiro divertiram um pouco Berengário. Ele nunca se importou com Ingbert, mas de alguma forma Linde conseguiu ganhar seu apoio na luta contra Lambert. Afinal, ele havia punido severamente na noite anterior por abraçá-lo, mesmo que fosse um ato, ele não podia permitir que seu escravo tocasse outros homens. Embora não guardasse rancor contra Ingbert por aquela cena, como tal, fez sinal para que Ingbert se levantasse quando Berengário deu seu decreto. Levante-se, Sr. Ingbert. Vou poupá-lo sob a condição de que você permaneça fiel às suas palavras e me ajude a derrubar meu irmão. Ingbert levantou-se de sua posição ajoelhada com um largo sorriso no rosto. Ele não estava fazendo isso por Berengar, mas por Linde, que precisava desesperadamente de sua ajuda. Ou assim ele pensou. A realidade é que, além do único encontro com Lambert no corredor, ele nunca havia colocado a mão nela antes, nem nunca mais, pois o menino estava tão claramente traumatizado pela ameaça de Berengário. Com essas novas provas e a carta do atentado anterior de Lambert contra sua vida, Berengar agora tinha tudo o que precisava para acusar seu irmão de tentativa de fratricídio e traição. Com essa evidência em suas mãos, ele poderia executar seu irmão com razão no momento em que ganhasse o controle sobre a sede do poder em Kufstein. Agora tudo o que ele precisava fazer era esperar que seu pai marchasse para a guerra, deixando no controle do baronato. Claro que, primeiro, ele teria que lidar com a ameaça da Inquisição respirando em seu pescoço, mas para ele, a igreja e suas tentativas de intimidá-lo a obedecer eram apenas brincadeira de criança. Se a igreja quisesse provocar um tirano, então ele ficaria feliz em desempenhar o papel. Berengar logo mostraria a seus inimigos o que acontece quando eles conspiram contra o tirano de aço. Tirania de Aço capítulo 52. Nenhum pai deveria ter que executar seu próprio filho. Berengário estava em um quarto sozinho com sua mãe, Gisela. A baronesa estava farta do caso de Berengar com a Linde e estava agora a confrontar o filho mais velho, sobre os seus delitos. Ela olhou para seu filho com um olhar de desprezo em seu rosto real. Ele era um pouco mais alto do que ela, no entanto, isso não a impediu de olhar de soslaio em seus olhos de safira como pedras preciosas. Havia um grau de arrogância no olhar de seu bebê que pegou a beleza madura desprevenida enquanto ela o repreendia. Até agora, aguentei suas pequenas aventuras com aquela mulher, viu, porque pensei que você se cansaria da companhia dela, e eu poderia usar isso como desculpa para me livrar da megera de uma vez por todas. Agora posso ver, ela cravou suas garras em vocês dois irmãos. Berengário não pôde deixar de rir das palavras de sua mãe. Ela fez parecer que ele estava sendo manipulado por Linde quando ela era na verdade uma escrava obediente. Essa risada não aliviou a fúria de sua mãe enquanto ela continuava a encarar seu próprio filho errante. O que é tão engraçado? Berengário sabia que sua mãe estava furiosa com seu comportamento, mas jamais permitiria que ela se livrasse de seu brinquedo favorito. Como tal, um sorriso perverso se espalhou em seus lábios enquanto ele zombava da exibição feroz de sua mãe. Linde não tem suas garras cravadas em mim, como você proclama. Na verdade, a situação é exatamente o oposto. Ela obedece a todas as minhas vontades e caprichos como uma garotinha obediente. É verdade que foi ela quem se aproximou de mim, mas sou eu quem domina esse relacionamento. Não tenho planos de me livrar dela tão cedo, pois ela provou ser uma excelente concubina. Além disso, como tenho certeza de que você suspeita, a criança dentro dela é minha ter. Ele não teve problemas em revelar essa informação para sua mãe. A mulher há muito suspeitava que isso fosse verdade, e ele sabia que a mulher nunca o trairia. O sangue é mais espesso do que a água e, apesar de sua opinião sobre Linde, ela não desonraria a reputação de sua família ao tornar essas informações públicas.
No entanto, a reação de Gisela foi além de esperado. Ela deu um tapa na bochecha de Berengário e o repreendeu por seu comportamento. Você tem alguma ideia de como suas ações são escandalosas? Você traiu seu próprio irmão e engravidou sua noiva. Ele nunca a perdoaria se estivesse ciente desse fato. Berengário segurou sua bochecha, que ficou vermelha com o impacto. Sentiu-se humilhado pelo golpe, mas conseguiu conter sua raiva crescente. Afinal, ele nunca machucaria sua própria mãe. Depois de se acalmar, Ellie exalou profundamente antes de revelar a verdade dos esquemas de Lambert para sua mãe amorosa. Essa é uma punição bem merecida pelos crimes do meu irmãozinho aparentemente piedoso. Gisela olhou para Berengário com estranheza, pelo tom de sua voz. Lambert tinha feito algo imperdoável com ele, mas ela nunca imaginaria que os dois irmãos estivessem tão distantes que estivessem conspirando contra a vida um do outro. O que ele fez com você que exigiria um ato tão extremo de vingança? Berengar levou alguns momentos para organizar seus pensamentos enquanto andava pela sala, tentando descobrir a melhor maneira de informar sua mãe sobre as ações de traição de seu próprio irmão. Depois de um tempo, ele parou no meio da sala e olhou para sua mãe com um olhar sombrio. Ele tentou me matar. Em 3 ocasiões distintas que eu saiba, 2 das quais ele esteve incrivelmente perto de conseguir. Gisela ficou chocada com a notícia e vacilou ao cair de joelhos enquanto segurava seu coração dolorido. Berengário viu fazê-lo e correu rapidamente para apoiar a mulher. Houve vários minutos de silêncio entre os dois enquanto a mãe amorosa pensava nas coisas em sua cabeça. Com essa notícia, muitas coisas que antes eram confusas começaram a fazer sentido. Por fim, ela não apenas acreditaria nas palavras de Berengário e finalmente quebraria o silêncio quando conseguiu recuperar sua determinação. Você pode provar isso. Berengário acenou com a cabeça com uma expressão séria no rosto. Sua mãe sabia que o menino não estava mentindo pelo olhar em seus olhos. No entanto, ela não acreditaria até que ela mesma visse a prova. Como tal, ela exigiu vê-lo imediatamente. Mostre-me as provas. Essa assim Berengário abriu a porta e levou a mãe ao seu quarto, onde tirou o livro-caixa, a carta e um testemunho escrito e assinado de Sr. Engelbert. Berengário fez um grande esforço para esconder e proteger esses itens. Como tal, demorou um pouco até que ele pudesse colocá-los nas mãos de sua mãe. Esses 3 itens continham autenticação-chave sobre todas as 3 tentativas que Lambert fizera contra a vida de Berengar. Quando sua mãe leu todas as provas que Berengário havia compilado contra seu irmão, ela se sentou em sua cama em silêncio por muitos minutos. O que Berengário dissera era verdade, e as provas que tinha nas mãos eram suficientes para condenar Lambert pelas acusações de tentativa de fratricídio e traição. Levou algum tempo para que a mulher voltasse a si antes de fazer a Berengário a pergunta mais importante em sua mente. Por que você não trouxe isso à atenção de seu pai? A expressão de Berengário suavizou-se ao olhar para a mãe com grande piedade e empatia. Ele não podia imaginar a dor e o sofrimento que ela estava passando, sabendo que seu segundo filho havia tentado matar seu irmão mais velho não apenas 1 ou 2 vezes, mas 3 vezes e isso poderia ser comprovado. Como tal, Berengário se ajoelhou e segurou a mão trêmula de sua mãe com a sua enquanto olhava em seus olhos suaves e cheios de lágrimas, e expressou seus pensamentos mais íntimos sobre a terrível pergunta que sua mãe amorosa havia feito. Nenhum pai deveria ter que executar seu próprio filho. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho certeza que você